Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeo que nós estamos falando sobre o Azure Arc e hoje nós vamos falar sobre o Update Manager, uma ferramenta ao qual nós vamos poder de forma centralizada atualizar, manter atualizados os nossos servidores que estão sendo gerenciados pelo Azure Arc, seja ele um servidor Windows, um servidor Linux. O benefício de nós também adotarmos o Update Manager junto com os outros recursos que nós estamos explorando com o Azure Arc, conectado ao Azure Arc, é que de forma centralizada, como eu já falei, nós vamos poder fazer uma manutenção proativa do nosso ambiente. Então nós vamos explorar um pouquinho dos recursos ali dentro. Nós já temos algumas máquinas que nós conectamos nos vídeos anteriores. Se você não viu, eu te convido a entrar no meu blog e ver desde o primeiro vídeo até você chegar nesse vídeo da série ao qual nós vamos abordar hoje. Então nós vamos observar que existe uma forma da gente aplicar, as avaliações de atualizações de forma escalada, vamos dizer assim, em escala, utilizando o Azure Policy. No vídeo anterior a gente falou sobre o Azure Policy, só que a gente não falou do update. E existe uma política que nós podemos habilitar dentro da nossa estrutura para que todos os servidores que não estiverem habilitado, com a avaliação periódica, ele faça essa correção. A gente também pode fazer isso manual, servidor por servidor. Nós vamos ver também hoje no vídeo. É importante a gente entender que são ferramentas que vão nos ajudar na nossa administração de ambiente. Relembrando que se nós tivermos um ambiente on-premises com vários sites espalhado por uma região, estando num estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo se nós trabalhamos em uma organização, numa empresa onde você tem vários sites no Brasil e em outros países, Argentina, Chile e até mesmo pode ser em toda a América, na Europa, Portugal, França, assim como a gente trabalha em alguns ambientes que a gente tem de forma global. E não só isso, máquinas que estejam rodando em outros cloud provider, como a gente vem falando sempre, AWS, GCP, Oracle. Então a gente vai falar exatamente sobre a gente manter esse nosso ambiente atualizado e trazendo uma conformidade, principalmente de segurança, para dentro do nosso ambiente. Então agora nós vamos para a tela e nós vamos aprender a configurar esse nosso ambiente. Vamos lá. Então, pessoal, aqui no nosso ambiente, nós falamos no último vídeo sobre as políticas. E agora a gente vai ver o update, certo? Nós temos aqui uma máquina Windows, um Windows Server 2012, uma máquina rodando na AWS e 2 servidores Linux. E eu comentei com vocês que eu ia popular essa infraestrutura. Então, logo mais nos próximos vídeos, nós vamos ver mais servidores aqui dentro do nosso ambiente, dentro dessa série que nós estamos trabalhando. Ponto importante. Então, vamos lá. Eu posso acessar a minha máquina, vindo aqui no Azure Arc, descendo aqui na parte de máquinas, e eu entrando na minha máquina, eu posso vir aqui em Updates. Em Operação, eu posso acessar a parte de Updates. E aqui dentro da parte de Updates, a gente já tem uma notificação aqui, falando para a gente utilizar o Azure Update Manager. Então, eu recomendo a gente trabalhar utilizando diretamente o Azure Update. Então, nós vamos pesquisar aqui, vamos clicar nele e nós vamos acessar aqui
essa nossa infraestrutura. A única coisa que eu fiz aqui nesse ambiente, pessoal, foi vindo aqui em máquinas, ó, eu executei um comando. Eu cliquei aqui, selecionei minha máquina, veja que aqui ele tem 54 atualizações pendentes. Eu cliquei e vim nesse botão aqui, ó, fazer uma checagem, né? Eu fiz um check for updates. E aí, o que acontece? Ele vai enviar um comando, um assessment ao servidor, vai fazer uma pesquisa e vai trazer aquilo que está pendente de atualização no meu servidor. Mas imagine que nosso cenário é grande, nós temos aí 50, 60 servidores ou até mais, né? Como que a gente mantém tudo isso atualizado e de forma conforme, né? O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, para a gente sair da ideia do Azure Policy e focar só na parte do Update Manager, veja que ele fala aqui, ó, que nós temos uma opção de usar o Azure Policy, tá vendo? Eu vou clicar aqui na máquina, vou vir aqui em Settings e vou clicar em Update Settings e vou dar um Update Settings. Veja que ele vai trazer uma opção para mim para habilitar a avaliação periódica, certo? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Avaliação periódica. Eu posso fazer isso de forma manual, né? Ou posso fazer isso de forma em escala. Eu criar uma policy que valide os meus servidores. Para vocês terem uma ideia, se eu clicar nessa opção, vou fechar aqui, ó. Se eu clicar nessa opção aqui, ó, habilitar agora, ele vai me dar essas duas opções. Uma que eu já mostrei e o Azure Policy. Eu posso fazer por aqui. Vou mostrar para vocês de forma rápida, acessando o Azure Policy, vindo aqui em Assignments e vim aqui em Assign Policy, que a gente aprendeu no vídeo anterior. Vou definir aqui o meu grupo de recursos, que é a série ARC que a gente está trabalhando. E aqui em Basics, na parte de Policy Definition, eu vou clicar aqui. Eu vou esperar ele carregar aqui. Vou procurar por Update. E veja que na estrutura de categorias ele tem aqui a opção de Azure Update Manager. E eu vou ter uma opção de configurar, né, a avaliação periódica para máquinas habilitadas pelo Azure Arc. Eu dou um adicionar aqui, e faço aquele procedimento que nós já aprendemos, né? Que na remediação eu posso criar um task, uma tarefa, né? E deixar habilitado uma identidade gerenciada, como se fosse uma conta de serviço. E vou dar um next, e aí eu crio essa política. E aí todas as máquinas todos os servidores que forem sendo integrados dentro do Azure, essa política ela vai ficar fazendo a conformidade desse ambiente, e aqui ela também vai fazer a remediação, que é configurar, habilitar isso, beleza? Não vou ativar isso agora aqui porque eu quero falar só sobre o Update Manager. Veja que quando nós acessamos uma máquina, por exemplo, vou pegar essa Windows Server 2012 que a gente tem aqui, que é o que a gente está trabalhando. Antes, pessoal, antes de nós configurarmos ela aqui, o 2012, veja que a gente tem um status aqui que não tem nenhuma informação, o Patch Orchestration também nada, o Periodic Assessment nada, a agenda, né, o Schedule também nada, e eu tenho aqui um outro ambiente, né, que eu tenho já algumas coisas configuradas nele, né? Veja que eu tenho aqui um agendamento de manutenção, e eu quero mostrar para vocês um item que é importante, que quando nós selecionarmos as nossas máquinas, né, para configurar elas, por exemplo, e eu vier aqui na opção de configuração de manutenção,
e eu vim criar um projeto, né? Criar uma configuração de manutenção, quando a gente vai configurar essa parte, a gente precisa se atentar que aqui dentro da nossa estrutura, a gente vai ter a opção, né, 3 opções: host, OS e convidados. Que essas máquinas elas estão rodando, né, fora do Azure. São máquinas que são conectadas pelo Arc, tá bom? E é o que a gente vai aprender a configurar hoje. Só que em vez de nós trabalharmos clicando nas máquinas, indo em configuração, nós vamos padronizar da seguinte maneira. Não vou selecionar nada aqui. Vou clicar lá. Vou voltar aqui para a gente ir passo a passo, tá? O que a gente vai fazer? Ó? Olha só. Vou descer aqui em máquinas. Vou clicar aqui em configurações de manutenção, tá? E vou dar um criar. Vou clicar aqui em cima, ó, criar. Criar. Vou selecionar a nossa estrutura de assinatura que a gente está trabalhando. Vou dar um nome, por exemplo, up manutenção de update, por exemplo, né? Poderia dar o nome que o nome é aleatório, tá, pessoal? Aí você pode, vamos pôr sem acentuação, tá? Aqui no escopo, nessa parte de escopo aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir esta opção e nós vamos selecionar a parte de convidados, né? Que é as máquinas habilitadas para o Azure Arc. O que é importante? A gente definir aqui se a gente vai deixar todos, somente as que têm opção de requerimento de reinicialização ou não reiniciar, tá? E aí você precisa entender o cenário que você quer configurar, tá? Tem máquinas que você pode deixar elas para rebootar, outras não, enfim. E aí você monta, eu vou deixar always aqui, tá? Você precisa definir o schedule, né? Então, por padrão, né? Eu vou colocar uma data aqui. Então, vai começar a partir, vamos supor, de sábado, certo? Eu posso aqui em repetições marcar por dia, por exemplo, por hora. Eu posso colocar aqui para escolher o dia da semana e eu venho aqui, posso deixar no Saturday. E lembrando que esse valor aqui de 3 horas e 55 minutos e a repetição é um valor padrão que a documentação já fala sobre isso aqui. Você pode configurar o teu valor padrão, tá? E definir também o horário que essa atualização vai acontecer, tá? Se ela vai acontecer se você vai querer rodar ela na parte da manhã, na parte da noite, por exemplo, a 1 hora da manhã, a gente precisa vir aqui fazer o ajuste, tá? Então, você determina o seu schedule, você vai salvar ele aqui, beleza? Quando você altera de host OS para guest, tá? Que é o Arc Enable, a gente habilita esses campos aqui, ó. Uma vez eu configurando aqui, eu posso dar um next, eu já posso adicionar aqui o que eu quero, os resources também, ou eu posso configurar isso depois. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma configuração de manutenção, eu posso ter outras configurações de manutenção. A parte de update, eu vou deixar o padrão. A tag, a gente vai trabalhar com a série ARC, né? Porque a gente também está querendo fazer avaliação de custo e a gente quer ver tudo que é cobrado, tá? Vou dar um next e vou mandar ele criar aqui essa minha configuração. Eu já volto aqui com vocês. Beleza, ele terminou aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o nosso update. A gente vai voltar aqui para a parte de máquinas. Veja que a gente não tem nenhuma configuração, né, habilitada. Se eu selecionar aqui minhas máquinas e vier aqui
em Update Settings, por exemplo, eu poderia aqui definir a avaliação periódica, que eu já mostrei para vocês que isso pode ser feito via policy, tá? Mas veja que as máquinas habilitadas para o Azure Arc, elas não têm suporte ainda para o Hotpath e o Patch Orchestration, tá? Você só consegue vir aqui habilitar a parte do Periodic Assessment, tá bom? Voltando aqui na nossa máquina, eu posso entrar aqui novamente na parte de configuração de manutenção, e agora eu tenho aqui uma estrutura já configurada. Poderia fazer outra, e aí eu posso ter várias configurações para cada escopo da minha infraestrutura. Eu atualizo primeiro um site, aí depois eu vou atualizar um segundo site, vou atualizar só os servidores que estão, por exemplo, na AWS, aí depois eu vou atualizar os que estão no meu on-premises, que rodam no Rio, depois em São Paulo, e assim eu vou fazendo de forma orquestrada, tá bom? Eu posso editar isso aqui, então eu venho aqui dentro, eu vou abrir essa estrutura, e aí eu tenho aqui algumas configurações, o escopo dinâmico, né? Eu tenho os resources, o agendamento. Espera aí que está um pouquinho aqui lento para carregar. Vou dar um tempinho aqui para ele puxar as informações aqui. Pronto, carregou. Eu posso editar, né? Esse é meu agendamento, por exemplo. A parte de update, vou mostrar aqui para vocês que interessante, pessoal. Eu posso aqui alterar essa configuração. Então, olha, para Linux, ele só vai fazer a parte de segurança e crítico. Eu posso colocar também os demais updates. Isso aqui é o que o Arc hoje disponibiliza para atualização, né? O Windows Update junto com o Azure Arc é o que ele fornece. Para o Windows, eu tenho aqui atualizações críticas, atualizações de segurança, features, né? Service packs, ferramentas. Eu posso selecionar tudo, né? Eu posso simplesmente deixar também selecionado Service Pack, que é o que eu quero. Os demais eu posso criar outras políticas, por exemplo, outras configurações. Então, uma vez que eu adiciono aqui, ele vai alterar aqui para a gente, né, aquilo que a gente está definindo. Beleza. Eu posso também incluir, né, um KB específico. Eu posso fazer uma exclusão, por exemplo. Então, tem essas duas opções, tá? E aqui eu venho adicionar as minhas máquinas. Então, por exemplo, vou selecionar aqui e aí eu falo o que eu quero que fique dentro dessa minha configuração. Então, eu vou selecionar tudo que eu tenho de máquina aqui e vou dar um adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai, dentro desse agendamento de manutenção que a gente está fazendo aqui, todas essas máquinas, veja que ele tá atualizando para a gente aqui, ó. Veja que todas essas máquinas vão estar dentro desse escopo de configuração. O Dynamics Scope aqui também, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu posso adicionar aqui a minha subscription. Eu tenho a opção de fazer um filtro aqui, por exemplo. Ó. E dentro desse filtro aqui, por exemplo, Azure Arc. Tipo de recurso, tá vendo? Ó, ele traz aqui para gente máquinas virtuais que rodam no Azure, que estão fora do Azure Arc. Vou selecionar aqui, tá? Poderia fazer um filtro específico aqui e colocar isso dentro do nosso escopo, tá? Ele é um escopo dinâmico. Uma vez que a gente tem os resources aqui configurados, veja, ó, eles estão configurados, tá? Eu tenho os updates que eu quero definido. Esse meu ambiente ele já está pronto, né? Vem aqui em Overview. E agora eu tenho o nosso ambiente configurado para manutenção de atualização conforme a gente configurou. Lembrando, você pode excluir essa configuração, você pode pôr a configuração da forma que você melhor te atender. A gente está explorando aqui a ferramenta do update, tá bom? Ó, vou voltar aqui. Se eu atualizar aqui, ó, ele tem que aparecer aqui para a gente, ó, na parte de
schedule, tá vendo? Ó? Que a gente tem uma programação para essas máquinas aqui. Aqui a parte de Patch Orchestration e a parte de Periodic Assessment, ele ainda não habilitou porque eu não defini se vai ser via política ou se eu vou fazer manualmente. Se eu fosse fazer manualmente, eu clicaria aqui, viria aqui em Settings, Update Settings, alteraria aqui, Enable e daria um Save. E aí a gente vai esperar ele refletir aqui para a gente saber que ele tá habilitado. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai aparecer aqui falando. Se a gente for de novo lá, ó, Settings, ó, ele ainda não apareceu porque ele vai demorar um pouquinho para refletir, tá? Olha lá, agora apareceu, ó, Yes. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Tô aprendendo a mexer com esses comandinhos, ó. Yes, tá aqui, ó. Então ele está habilitado. A gente pode deixar isso via política também, tá, pessoal? Então aqui a gente está explorando. E aí o que vai acontecer? Uma vez que ele está com esse Periodic Assessment, ele vai, a cada período de tempo, né, ele vai fazer uma checagem do nosso servidor. Nós não precisamos vir aqui, clicar na nossa máquina e fazer um check for updates, como eu fiz aqui na máquina Linux. Então, provavelmente daqui um período, se eu não me engano são 6 horas, né? Eu não me recordo, eu vou fazer o seguinte, eu coloco esse link lá no blog, né? E também coloco na descrição do vídeo qual é o período que ele vai fazer essa checagem para manter o nosso ambiente atualizado, tá bom? E aí o que acontece? Quando chegar no sábado, ele vai ler essa configuração do schedule que a gente fez e ele vai aplicar atualizações nessas máquinas que a gente configurou, tá? Eu poderia também selecionar uma única máquina e vir aqui em Update e configurar essa máquina. Veja que quando ele não está flegado, ele nem me habilita. Quando eu flego ele, ele habilita aqui, ó. Por isso que eu posso vir aqui, por exemplo, ó, selecionar somente essa máquina Linux e vou corrigir 2 patches que eu preciso. Eu vou clicar aqui em One Time Update e vou dar um instalar agora. Ele vai me abrir essa tela de opção. Eu seleciono a máquina, eu vou em Next, aí eu vou ter a parte de Update e aqui dentro eu tenho todas essas opções. E aí o que eu posso fazer? Fazer um filtro, por exemplo. Eu vou querer só as atualizações, críticas, né, de segurança. Veja que ele me traz só essas 2 opções. E aí o que eu posso fazer? Dar um continuar e terminando aqui eu vou selecionar o tipo, né, de não rebootar, eu vou rebootar manualmente, eu seleciono o que eu quero. Na hora que eu der um Next e dar um revisar e instalar, ele vai atualizar essas atualizações críticas no meu servidor. Posso fazer isso de forma manual também. Beleza, pessoal? Veja que aqui ele tem uma opção ainda do update que está em preview, né? Tem algumas coisas ainda que estão em preview, né? Essa parte de virtual machine aqui ainda não me lembro, eu acho que até o final do ano ele ainda aparecia como preview. Já mudou um pouco também a estrutura do Update Manager, e essa ferramenta aqui a gente pode ir explorando, né, os recursos que ela tem para ajudar a gente aí na manutenção da nossa infraestrutura. Veja que o gerenciamento do Azure Stack HCI ainda está em preview, logo isso aqui sai do preview, e a gente acredita que quanto o tempo ir passando, né, eu venho falando que a ferramenta do Azure Arc ela traz um grande benefício, porque a gente estende toda essa nossa infraestrutura e a gente pode utilizar os recursos do Azure, que são nativos no Azure, para a gente administrar o nosso ambiente. Então, a dica de hoje foi a gente utilizar o Azure Update Manager, que antigamente a gente fazia por dentro da conta de automação. Eu tenho até um blog, eu tenho até no blog isso, né, uma postagem acho que do ano passado, se eu não me engano foi novembro, que eu escrevi. E já está totalmente diferente, né? Porque antigamente usava alguns agentes, agora a gente já tem nativamente essa integração aqui através do Azure Arc e as políticas também, que a Microsoft vem melhorando cada dia a sua ferramenta. A dica de hoje era essa, pessoal. Espero que
este vídeo da série também contribua um pouco mais aí com os conteúdos que a gente está entregando para vocês. Espero que vocês utilizem, aproveitem bastante aí, facilite a administração do ambiente de vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!